Os primeiros episódios de Loki nos apresentaram a vários conceitos complexos de linha do tempo sagrada e não sei o que. Mas alguns pequenos detalhes de Vingadores Ultimato podem já ter estragado essa história toda pra gente. Será que a máscara da AVT já caiu sem a gente nem perceber? Vamos falar disso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Lokia e o mistério por trás da AVT é uma coisa que tá deixando os fãs de Loki com a pulga atrás da orelha. Mas muitas das perguntas que os fãs estão tendo podem já ter sido respondidas em Vingadores Ultimato. E essas respostas envolvem a Gamora e o Steve Rogers. Vamos começar pela Gamora, vamos? Em Ultimato existe uma linha do tempo que começa em 2014, de onde o Thanos e o seu exército saíram, criando um Thanos, uma Nebulosa, uma Gamora e um exército inteiro variantes. Bom, Thanos, Nebulosa e o exército morreram no estalar de dedos do Tony Stark, mas a Gamora continua existindo como uma variante na linha do tempo sagrada, entre aspas, que é a linha do tempo que nós acompanhamos nesses filmes todos do universo cinematográfico Marvel. Daí uma questão surge: a AVT apagou essa Gamora variante? E a resposta para isso nós já sabemos com certeza. É claro que não. Claro que a AVT não apagou ela. Como é que nós sabemos disso? Porque ela vai ser parte integrante do filme Guardiões da Galáxia Volume 3. E aí você pode ainda se perguntar, tá, por que eles querem apagar vários Lokis variantes, mas não apagaram a Gamora variante? A resposta é bem simples, porque a AVT não quis. Os Guardiões do Tempo ditaram que seria assim que ela continuaria viva e é isso. Essa é a explicação dada pela série pra gente até agora. Todas as decisões feitas na linha do tempo sagrada são feitas pelos Guardiões do Tempo pelos motivos deles. Então a questão Gamora é bem simples. A variante dela continua existindo porque a AVT quis, mas e a linha do tempo, sabe? Aquela linha do tempo de 2014 que foi completamente alterada, já que o Thanos saiu dela junto com seu exército e tal. E sem o Thanos e o seu exército, a história naquela linha do tempo paralela lá vai se desenvolver de forma totalmente diferente. O que aconteceu com aquela linha do tempo a gente não sabe com certeza, mas nós poderíamos deduzir que ela foi apagada pela AVT sim. Enquanto a Gamora variante daquela realidade continua existindo, a linha do tempo original dela desapareceu. E por que eu suponho isso? Porque provavelmente não vai fazer a menor diferença aquela linha do tempo ter sido apagada ou não. Nenhuma diferença para o futuro do CM. Porém, existe uma outra linha do tempo paralela que nós sabemos com certeza que continuou existindo e a AVT não apagou. Ou resetou, no caso. E nós vamos falar dela depois de eu te pedir para se inscrever no canal e ativar as notificações. Caso você seja novo por aqui, se você já faz parte da família Lokia, um beijo no seu coração. E já comenta aqui o que você tá achando da série do Loki. Você acha que a série vai decepcionar? Você acha que tá maravilhosa e vai ser ótima até o final? Vamos conversar sobre isso. Mas enfim, essa linha do tempo paralela que não foi apagada pela AVT tem tudo a ver com o Steve Rogers. Nesse momento você pode se perguntar, peraí, por que a AVT não capturou e não resetou o Steve Rogers, que viajou no tempo e ficou no passado para viver com a Peggy Carter? Ou será que esses personagens todos foram capturados e foram resetados pela AVT e só a gente que não sabia? Porque no episódio 1 da série, apareceu uma figurante lá no fundo com um vestido e um penteado e fez muitas pessoas pensarem que aquela era uma variante da Peggy Carter que foi capturada pela AVT. Então, se a Peggy Carter variante que viveu com Steve Rogers foi capturada, o Steve Rogers também deveria ter sido capturado pela AVT. Só que não foi isso que aconteceu e eu vou te explicar por quê. Aquela figurante lá atrás pode até ter sido uma variante da Peggy Carter. Apesar de que as mulheres na década de 50 nos Estados Unidos vestiam vestidos e penteados muito semelhantes àquele. Então era uma coisa bem comum. Mas enfim, mesmo que aquela mulher lá tenha sido uma variante da Peggy Carter mesmo, definitivamente não foi a Peggy Carter que viveu com o Steve Rogers. E sabe por quê?
Porque o Steve Rogers velho voltou, poxa. E ele tava com uma aliança, ou seja, ele viveu a vida inteira dele ao lado da Peggy Carter. Ele viajou para o passado, viveu no passado e a AVT não apagou a história dele. E aqui entra a questão interessante. Muitas pessoas ainda têm dúvida do que de fato rolou por lá, mas a realidade é que a dúvida oficialmente não existe mais. E eu vou te dizer por quê, tá? Qual é a questão? O Steve Rogers voltou para o passado e viveu escondido esse tempo todo durante o universo cinematográfico da Marvel, ou não? Ou quando ele voltou para o passado, na verdade ele criou um evento Nexus e uma linha do tempo alternativa, onde ele viveu, envelheceu, se casou, teve filhos com a Peggy Carter. Assim que Vingadores Ultimato estreou, essa dúvida esteve muito na cabeça dos fãs, porque se por acaso o Steve Rogers viveu na própria linha do tempo que a gente acompanhou no UCM, ele simplesmente precisou voltar para a base dos Vingadores e sentar ali, porque ele teria vivido escondido naquela linha do tempo esse período todo. Só estava escondidinho esperando o momento de voltar. Entretanto, se ele estivesse em uma linha do tempo paralela, onde a história provavelmente se desenrolou de forma diferente, ele precisaria só usar o traje quântico de novo, para retornar mesmo idoso para aquele período do tempo onde ele tinha acabado de viajar para o passado através do túnel quântico lá, onde ele já tinha decidido esperar sentadinho para entregar o escudo de Capitão América para o Sam. E daí o que se desenrolou foi o seguinte: os roteiristas de Vingadores Ultimato disseram que o Steve Rogers de fato viajou para o passado e viveu escondido na linha do tempo que a gente assistiu nos filmes esse tempo todo. É um esquema de viagem no tempo bem de volta para o futuro mesmo, porque ele viajou para o passado, mas é o passado daquela própria linha do tempo onde ele estava vivendo. Entretanto, tem um grande porém e tem a resposta oficial para isso. Os diretores do filme Vingadores Ultimato desmentem os roteiristas nesse aspecto. Porque durante a produção e a finalização do filme, eles mudaram o conceito de viagem no tempo que iriam explorar. Sabe aquela cena do Professor Hulk, onde ele está explicando para o Rhodes que não adiantaria voltar para o passado e matar o bebê Thanos porque não mudaria nada? O que aconteceu, aconteceu. E se eles fizessem qualquer coisa no passado, só iria criar uma linha do tempo paralela, uma realidade alternativa? Pois bem, essa explicação de realidades alternativas com viagem no tempo só foi inserida depois que o roteiro já estava finalizado. Então, nesse caso, a resposta oficial é a resposta dos diretores e não dos roteiristas. Quando a Marvel decidiu como a viagem no tempo iria funcionar dentro do universo cinematográfico, os roteiristas já tinham entregado o seu trabalho há bastante tempo. E os diretores confirmaram o seguinte: quando o Steve Rogers voltou para o passado e viveu com a Peggy Carter, naquele momento ele de fato estava em uma linha do tempo paralela. Viagem no tempo! O quê? Depois da série Loki, a gente consegue entender que o que rolou por lá foi um evento Nexus. E a partir do momento em que o Steve começou a viver com a Peggy, o evento Nexus foi criando esse galho na linha do tempo que foi se afastando e se tornando cada vez mais diferente da linha do tempo principal que a gente acompanhou. E é aqui que a máscara da AVT cai por terra, porque a gente já conversou que a linha do tempo onde o Steve Rogers morou com a Peggy Carter não foi apagada, ou seja, pelo menos uma linha do tempo paralela já existe oficialmente no universo cinematográfico da Marvel. É essa linha do tempo onde o Steve viveu com a Peggy. E isso está confirmado pra gente desde Vingadores Ultimato. Então todas aquelas dúvidas que a gente teve nos primeiros episódios da série Loki, de se a linha do tempo sagrada era mantida desse jeito, sem nenhuma falha da AVT, se o multiverso de fato existe ou não existe, pois bem, a existência do Steve Rogers velho que viveu casado com a Peggy Carter comprova pra gente. O multiverso já existe. Será que Vingadores Ultimato simplesmente estragou a grande surpresa da série Loki, ou esse é um erro do universo cinematográfico da Marvel que ainda precisa ser explicado? Comenta aqui o que você acha disso. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Muito obrigado pela sua companhia esplendorosa. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.